Vamos lá, 1, 2, 3, Facebook, Instagram, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Já tem um tempinho que nós... Oi, meu filho, deixa o papai começar aqui, depois a gente brinca, tá? Que Deus te abençoe. Então, depois o papai brinca lá fora. Depois o papai vai. Bom, já tem um tempinho que eu não venho aqui logo de manhã estar conversando com vocês e hoje eu vou estar fazendo isso à medida que as informações vierem à minha cabeça. Talvez eu não me lembre de tudo, eu não tomei nota de absolutamente nada, mas chegou ao meu conhecimento algumas informações que eu quero dividi-las com os senhores, até porque é coisa muito relevante e vale a pena o conhecimento, vale a pena que vocês saibam o que está acontecendo para que vocês formem a sua opinião, para que dessa maneira possam optar por melhores políticos em uma próxima oportunidade. E é isso que eu espero, é isso que eu tenho lutado para que aconteça na nossa cidade, né? Para que a população de fato aprenda a votar naqueles que realmente possam fazer a diferença, que realmente possam entregar algo de valor para a nossa gente, em detrimento a tanta coisa que é feita para atender os anseios, né, de um grupo político fétido e inescrupuloso que tem na nossa cidade. Na verdade, um só não, alguns, né? Então, a informação, ela é uma ferramenta, no meu entendimento, a melhor ferramenta para poder combater todo esse mal que infelizmente domina o cenário do nosso município, da política guapeense. Eu queria chamar a atenção dos senhores, já de início, para o evento que aconteceu em Brasília, semana passada, a marcha em favor aos municípios. Bom, eu tomei alguma informação, eu estou sempre conversando e eu tenho pessoas que me informam acerca do que está ocorrendo, né, no que é pertinente ao bem comum. E eu queria dizer aos senhores que enquanto os senhores pagam esses absurdos que estão sendo cobrados, e o principal deles, essa taxa para tratamento de resíduos sólidos, que nós sabemos que não existe o serviço entregue para a população, muito pelo contrário, o que existe é um transbordo de lixo da nossa cidade para a cidade de Sabará, e isso já demanda recursos do erário, ou seja, já existe lei específica para que se faça o pagamento para a referida empresa, que dizem os rumores que tem uma ligação direta com o poder público, eu não estou vindo aqui afirmar, mas isso circula aí aos quatro cantos da onde a gente conversa, né? Resumindo, o dono da empresa tem uma ligação muito direta com o poder público e dizem que isso foi direcionado, ou seja, muita gente se dá bem, inclusive com o lixo da nossa cidade. Agora, cobram aí de vocês, filho, depois o papai vai com a mamãe, senão o papai não consegue aqui. Agora não, depois. Raíza, depois o papai vai. Vai lá com a mamãe. Olha lá, ó. A mamãe ligou o carro, você não vai não? Me desculpa. Voltando. Está sendo subtraído dos nossos bolsos através da cobrança nas contas de água de cada um de nós, inclusive na zona rural, um valor abusivo, cuja lei é desproposital. As leis, né, que foram duas, eu não quero vir aqui discursar a respeito da conduta dos vereadores que foram favoráveis a esse roubo, né, essa extorsão, porque isso é um roubo à população, não tem outro termo, eu não vou ficar aqui pulindo e medindo palavras. O que está acontecendo é que nós estamos sendo roubados, isso é fato, é indiscutível. Então isso mostra a voracidade que o prefeito tem para aumentar o caixa, a arrecadação do município, para continuar com essas badernas. Haja vista que me disseram que o prefeito foi muito bem acompanhado, né?
se eu não estou enganado, levou 4 jovens assessores, aqueles jovens prodígios, que estudam muito, que já estão aí com a sua pós-graduação, jovens que realmente acrescentam para a população mapiense, se é que vocês me entendem. Me disseram, inclusive, que 2 desses jovens que o prefeito levou a Brasília são... Me perdoem, está me faltando aqui as palavras, Faz tempo que a gente não faz essa transmissão, eu estou aqui um pouco me perdendo nos meus pensamentos. Estrangeiros, tá encontrando dificuldade para encontrar adjetivo básico, mas é isso aí, vamos que vamos. Então, 2 dos jovens que o prefeito levou para acompanhá-la, 2 estrangeiros, é isso aí, gente. É gente capacitada, gente que realmente agrega para a nossa cidade. Fato é que receberam uma bagatela, né, de diária para estarem lá em Brasília. Alugaram um belo de um hotel, onde eles se reuniram, né? O vereador dos cabelos prateados teve aí uma discussão bastante aguerrida aí com o prefeito, inclusive ele anda bastante contrariado aí com o que o prefeito está fazendo. O criticou, né, pela fala do deputado Gleidson Azevedo, que apontou e enfiou o dedo na ferida, mostrando um absurdo, que é o outro absurdo cometido para extorquir a nossa gente, né, cobrando esse valor abusivo que é cobrado para fazer a travessia nas nossas balsas, que começou na ordem de R$19,50 ou R$19,80, ou seja, R$20, e apesar de todo o esforço feito pela população em apresentar um projeto de iniciativa popular, o que eles fizeram? Gastaram mais dinheiro ainda para contratar empresas de advocacias renomadas para poder caçar o meu mandato, me acusando de algo que eu não fiz. E além disso tudo, o que eles fizeram? Dobraram o valor para quem necessita fazer a travessia nas balsas. Então, a voracidade desses homens, se é que podem ser chamados de homens, para arrecadar mais e mais e mais, está aí a explicação. Ele precisa manter o gabinete no nível elevado que tem, com assessores, né, com formação em FGV, com pós-graduação na USP, o Unicamp, o FMG, são todos muito capazes para poder estar instruindo o prefeito de forma que ele possa entregar um serviço de excelência para a população. Haja vista que o prefeito está sempre muito bem acompanhado naquele Corolla preto com vidros fumê que não se enxerga nada lá dentro, fazendo compras, né? Em determinadas cidades, se é que vocês me entendem, São Sebastião do Paraíso, é assim que funciona e que a roda opera aqui em Mapé. Nós temos conhecimento de tudo isso que acontece. E isso daí eu posso afirmar para os senhores que é só a casquinha da ferida. Então, no evento em Brasília, na marcha em favor aos municípios, promovidos pela CNM, Confederação Nacional dos Municípios, já deixou claro que esse governo aí, para quem fez, e eu não estou vindo aqui, Thiago, não fala isso, que você vai perder apoiador do outro lado. Não, político tem que ter uma posição, seja quente ou seja frio, seja morno e vomitar-te-ei. Não tem dessa não, faça o L. Cadê a picanha? Alguém recebeu o Bolsa Picanha? Como é que é o cadastro? É só ir lá no CRAS? O vereador, assistente social, ético, profissional, ele já está distribuindo alguma picanha aí? Porque se está, eu não sei. Eu não vi absolutamente nada de melhoria, a não ser que esse governo já começou de uma maneira desastrosa, tal qual nem o governo da Dilma foi capaz. Com um rombo aí de mais de 41 bilhões, né, negativos e tantas outras mazelas mais. Um vagabundo desse daí ameaçando a integridade e debochando de algo tão sério quanto aconteceu com a figura do senador Moro e do deputado Deltan Dallagnol. Você vê a autoridade máxima tratar com deboche, menosprezar, brincar com a segurança, não só dos parlamentares, mas como da família deles também, é algo totalmente repulsivo. E uma das informações que foram passadas, além de todas essas mazelas, que eu não vou ficar aqui entrando
em coisas de âmbito nacional, de âmbito macro, porque o nosso interesse aqui em Guapé é de que, infelizmente, a arrecadação, sabe, o Fundo de Participação dos Municípios, o famoso FPM, que o governo anterior bravamente manteve a arrecadação conforme a arrecadação anterior, porque, obviamente, no período de pandemia, a economia caiu. E a arrecadação do FPM é baseado no resultado econômico do nosso país. Então, como o resultado econômico foi desastroso devido às circunstâncias, infelizmente, da pandemia Covid-19, obviamente, a arrecadação dos municípios logo seria diminuída. No entanto, o presidente anterior manteve o valor repassado aos municípios conforme anos anteriores, ou seja, os municípios nunca arrecadaram tanto, e isso mesmo foi dito pela boca do próprio semideus aqui. Ele disse isso por diversas vezes, mas fez o L, pediu para a turma fazer o L, e o L foi feito, e o L foi colocado lá. E o L agora deu a notícia que a arrecadação do município vai diminuir, na casa de 50%. E a Confederação Nacional dos Municípios está brigando para que essa queda seja entregue em 5 parcelas, cada ano diminui 10%. Ou seja, é menos receita para o seu município, é menos possibilidade de desenvolvimento para as nossas cidades. E isso daí, os podcasts da prefeitura, eles não falam, eles não comentam. Essas informações vocês não veem nas redes sociais do município. Isso daí é omitido por parte dessas pessoas, mesmo doendo no bolso diretamente daquele que opera, o caixa do poder público. Isso daí eles esquecem, eles não mostram para a população, eles colocam lá secretário de saúde para poder contar mentira, secretário de assistente social que possivelmente vai contar mais um tanto de pataquada e de mentira para os senhores, colocam aí a boa e velha estrutura do marketing daquele renomado comunicador, aquele que gosta de comer uma tilápia espalmada, para poder ficar jogando informações ao léu aí na rede social e pegar, infelizmente, alguns desavisados que ainda acreditam na narrativa desses políticos. E aqueles que anseiam tanto e que têm tanta vontade de lutar para o desenvolvimento do nosso município, aqueles que estão articulando, desenhando, trabalhando aí e torcendo, fazendo figa para que nós permaneçamos inelegíveis, inclusive gente que ceou na minha casa, gente que andou do meu lado dizendo que se preocupava comigo, e infelizmente o que mostra o cenário é que estão comemorando, e torcendo para que essa situação se mantenha. Coragem para vir a público e falar a respeito do que está acontecendo não tem, mas com certeza está faltando bem pouco tempo para esses paladinos aparecerem com discursos, com fotos bonitos, porque dinheiro eles têm. Tenham certeza que a campanha política de Guapé de 2024 vai entrar para a história. Os senhores não tenham dúvida disso. É muito dinheiro que vai estar envolvido, é muita gente poderosa que já está articulando, mas aqueles que serão apontados como os salvadores da pátria para os senhores permanecem de braços cruzados, ocultos, quietos, vendo tudo isso acontecer e dando milho aos pombos, Como diria, se eu não estou enganado, essa música de Geraldo Azevedo? Não sei, estou me perdendo aqui. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Então, que políticos são esses? Que não têm coragem de vir a público, seja lá em roda de amigos, para conversar e dizer de fato o que estão pensando e qual será a metodologia utilizada para tirar Guapé das trevas. Não, basta a boa e velha articulação de bastidor, vamos pisar nesse daqui, vamos fazer isso para esse daqui permanecer inelegível, vamos trabalhar dessa maneira aqui, desacreditando as pessoas da capacidade de Tiago Câmara e daqueles que o cercam, porque dessa forma nós vamos suprimindo aqueles que podem atrapalhar a nossa jornada. Nós temos empresários que vão aportar e já estão aportando uma bela cifra para convencer a população guapeense de que nós faremos o melhor para a cidade, de que nós seremos a solução de todos os problemas, de que o nosso rosto estará estampado de maneira
clara, luminosa nas fotos que serão entregues em materiais de campanha política para a população guapeense, porque dinheiro nós temos para levar material gráfico e informações duvidosas ao conhecimento de toda a população guapeense. Gasolina não nos faltará para colocar nos nossos automóveis, nos automóveis dos nossos apoiadores, para fazer passeatas, para colocar menina sacudindo bandeira. Então eles estão muito tranquilos com relação a isso, e o nosso grupo, obviamente, não terá esses recursos, e mesmo que tivesse, não utilizaríamos dessa maneira horrorosa como é utilizado pela boa e velha e bolorenta política maquiavélica que domina o nosso país. Muito bem, voltando para as informações, Brasília, então, isso já ficou público e ao conhecimento do excelentíssimo senhor semideus e da trupe, de homens capazes que o cercam, ou garotos capazes que o cercam, e dos demais patetas, digo, vereadores, pelo menos a maioria deles, resguardando uma pequena minoria, tal qual o nosso amigo vereador Celcinho, que eu deixo sempre claro o meu respeito à figura e ao que ele tem entregue aí para a população guapeense. É claro que nós sabemos que algo a mais poderia ser feito, mas eu não vou contra a posição do Celcinho, porque realmente nadar contra a maré e lutar contra tudo e todos não é muito fácil. E em estando como ele está, ao menos ele está lá dentro. O papai não vai agora, o papai está ocupado. E de alguma forma ele continua contribuindo, para a nossa sociedade. E isso é muito importante. Então fica aqui o meu respeito pela figura do vereador Celso. Quando eu utilizo desses adjetivos, é para diminuir, sim, aqueles que se colocam como patetas. Ponto. E não vou me retratar de maneira nenhuma, sob nenhuma circunstância, por isso. O Otto mais uma vez. Agora, a informação bombástica que eu quero dividir com os senhores, e eu estou esquecendo a terceira, tá? Porque não é só uma, não. Uma delas, o Ministério Público já atuou e já fez com que algumas doações de terrenos fossem revistas, ou seja, serão possivelmente anuladas, porque a incompetência desse grupo político é tão grande que basta os senhores verem, terem um pouquinho de curiosidade, para enxergarem quanto da nossa cidade já foi vendido, doado. Se é que vocês me entendem, eu estou falando da nossa cidade propriamente dita, eu estou dizendo de metros quadrados de solo que era seu, que era meu, que poderia ter sido utilizado para vender e promover o tratamento do esgoto da nossa cidade. Que, olha, essa área aqui próxima ao Clube IP, eu garanto aos senhores, ela seria mais do que suficiente. Hoje, vendendo essa área aqui de 14 hectares e meio, eu garanto aos senhores que trataria todo o esgoto da nossa Guapé. E o que foi feito? Foi dado por 230 e poucos mil reais, ou algo parecido em torno disso. 100 mil reais a mais do que eu gastei para construir a minha casa na época. Olha, que coisa genial. Isso é uma coisa de gênio. Isso precisava de uma equipe muito capaz para poder enxergar o bem que eles fizeram em doar aquele terreno para a Biocep, para fazer biodiesel, é claro. Produtores de Guapé e arrancar café para plantar mamona, eu já disse isso aí aos senhores. Genial, agora tem demanda judicial, foi a leilão, ninguém sabe se é do município, se não é do município, se para voltar para o município, quanto que o município vai ter que despender de dinheiro, ou seja, informação concisa, ninguém tem. Mas eu garanto aos senhores que 14 hectares e meio seria suficiente para tratar todo o esgoto da nossa cidade. Mas foi negociado pelo então prefeito, com o aval de alguns outros patetas anteriores, passando por cima da lei orgânica do município, e isso não tem nada a ver, porque lei, o prefeito já falou, não preocupa com lei, está público para quem quiser ouvir, busca aí nas redes sociais, que deve estar aí nos grupos de WhatsApp. E olhem para o campo de aviação, que com muito afinco foi regularizado, a área passou a ser do município, e o que foi feito? Doações e mais doações, salvo as doações que foram utilizadas pela entidade, que eu não vou ficar aqui citando o nome para evitar aborrecimento, e não é
a entidade Santa Casa de Misericórdia, eu tenho certeza disso, porque já foi doado para a Santa Casa, mas infelizmente nós não vemos aquilo que é doado para a Santa Casa se reverter em benefício para a sociedade. Não fala da Santa Casa, Tiago, a Santa Casa é a menina dos olhos da população guapense. Eu estou falando mal, eu estou falando daqueles que teriam a obrigação de fazer com que a Santa Casa fosse referência. E infelizmente não é. É 2 milhões para a Santa Casa, é projeto de lei para dar mais 500 mil, é 7 lotes no Algarve, é mais uma área para ser leiloada para tanto, que vai ser vendida para fulano, para ciclano, e nem 1 metro quadrado a mais construído na Santa Casa, nenhum profissional a mais contratado, nenhum médico especialista como obstetra para fazer o parto das nossas mulheres em Guapé é contratado, simplesmente as áreas de Guapé. Ah, não, vamos doar para a Santa Casa, doa para a Santa Casa, daqui a pouco ninguém sabe, ninguém viu, a área já não é mais da população guapense e não foi revertida em benefícios algum. Essa é a verdade. Então já existe a intervenção do Ministério Público acerca de doações de área do município e devido a isso, o município está em débito, está sendo cobrado, foi mais um projeto de lei. Ah, não, então o município fica com essa área, nós vamos doar essa área. Olha que absurdo! Para que se doe uma área, é necessário a autorização legislativa. Mas o prefeito, ele é magnânimo, né? Vereador, para ele, é meros fantoches, novamente resguardando alguns que ainda lá estão e que têm dignidade. Mas são fantoches na mão dele. Ele está nem aí com Câmara. Ele não está nem aí com outro poder que deveria ser contrapeso, freio e contrapeso dele, que na verdade existe para poder fiscalizar o trabalho que ele faz. Ele trata eles como subalternos, que são, a maioria, são cachorrinhos do prefeito. Senta, deita, rola, finge de morto. Favor, 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 e a cidade vai favor em queda livre. Nadando como machado sem cabo. Muito bem, então já existe aí uma atuação do Ministério Público acerca desses desmandos, né? E para quem aponta, não adianta nada, obviamente nós temos que entender que a estrutura do judiciário, infelizmente, ela é utilizada por maus políticos para poder demandar tempo da pouca mão de obra que existe lá, e eu não estou falando que essa mão de obra não é qualificada, muito pelo contrário, meu respeito e a minha admiração profunda, porque só quem fez sabe o quão difícil é alcançar um posto daquele, mas é humanamente impossível com o número de agentes do Estado que temos, coordenar tanta sujeira quanto temos. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Mas como é que um promotor, vindo aqui uma vez por semana, vai dar conta de analisar tanta coisa errada que tem aqui em Guapé? Mas na medida do possível, na medida que as coisas vão acontecendo, o trabalho aparece, está aí. Se não fosse o Ministério Público, aí a gente tava, podia esquecer. Por mais que o prefeito bata no peito, denuncia no Ministério Público. Isso tem sido feito. E o Ministério Público tem feito o trabalho dele. Agora, nós temos sim que ter paciência e entender que não é tão simples para que as coisas aconteçam devido à escassez de estrutura, de mão de obra. Eles já fazem muito com o que é oferecido para eles como ferramenta. Então fica aqui, né, o meu respeito, a minha admiração para com essas figuras do Estado que lutam bravamente para que o sistema seja um pouco mais equilibrado do que é. Então isso está acontecendo na nossa cidade. Áreas que foram vendidas por preço de banana para atender, obviamente a gente sabe por que isso acontece, como é operado e quem ganha e ganha muito com isso. Está aí aos olhos de quem quiser enxergar. Agora, infelizmente, para alguns, por mais que esteja claro, insistirão de que está tudo lindo, está tudo bonito, está tudo perfeito. Existe uma outra área que está sendo negociada por debaixo dos panos, inclusive área de preservação, que está sendo barganhada, porque nessas barganhas
leva-se muitas vantagens e que, infelizmente, trará impactos negativos para muita gente da nossa sociedade, em especial para os moradores do bairro Vila Rica, se é que vocês me entendem. Já está sendo negociado aí nos bastidores e ninguém sabe disso. A hora que eu tiver informações mais concisas, mais fortes, que eu possa afirmar categoricamente para os senhores, não tenham dúvida que eu farei. Por enquanto eu estou trazendo de maneira genérica, porque foi dessa maneira que chegou para mim. Então eu não vou criar fatos em cima de algo que eu não tenho conhecimento. Eu estou dizendo aos senhores que isso está acontecendo e, amparado pelo que já aconteceu no nosso município, eu tenho convicção de que isso é verdade. E tenho convicção mais ainda de que isso trará prejuízos para a nossa sociedade e trará vantagens demais para um seleto grupinho, se é que vocês me entendem. Agora, pasmem-se, eu vou adentrar no ponto precípio, no mais estarrecedor, vou preservar nomes para evitar aborrecimento, mas chegou com riqueza de detalhes uma reunião que aconteceu em um determinado hotel da nossa cidade, que por motivos óbvios, eu não falarei qual hotel que é, mas é um hotel, um grande, eu vou falar um grande hotel, porque o grande hotel já não existe mais, então eu não estou aqui vindo utilizar de mensagem subliminar. Um hotel na nossa cidade recebeu... Ah, meu Deus! É só em Guapé. Meu Deus! O prefeito convidou todos os vereadores, levou a equipe dele e se reuniram em uma tarde em um referido hotel para tratar a respeito da compra desse hotel pelo município. O município está querendo comprar esse hotel. 3 milhões de reais. Sabe para quê? Ah, Tiago, não fala isso, você está debochando de algo muito sério, muito nobre. Não, não estou. Fica aqui o meu respeito antes de dar início. E que a minha fala possa ser mais uma vez distorcida pelos canalhas. Qualquer atitude que possa estender a mão para um próximo, para um semelhante, essa atitude ela é digna de aplausos. Mas utilizar de algo que deve e pode ser grandioso, ser humano, ser cristão, para extorquir e para levar vantagem, é fétido, é podre. Então, em Guapé existe uma estrutura para atender pessoas desamparadas, pessoas que foram ou são dependentes químicos, e essas pessoas merecem sim o nosso respeito, a nossa atenção e o nosso cuidado. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Quem somos nós para julgar uma pessoa que é dependente de álcool, de drogas, ou seja lá de qualquer outra coisa semelhante? Essas pessoas merecem a nossa ajuda e não o nosso desprezo. Então eu deixo muito claro que toda cidade tem sim a obrigação de olhar por esses desamparados, por pessoas que, na maioria das vezes, estão doentes, estão precisando de ajuda e são desprezadas. Então o município ele tem a obrigação de olhar por essa gente. Mas utilizar a figura dessa gente para comprar um hotel no valor de 3 milhões de reais, com a desculpa de que esse hotel será o centro de apoio para essas pessoas, isso daí é uma piada. E é uma piada de muito mau gosto. Porque, graças a Deus, na nossa cidade, não temos um número de necessitados nessa magnitude que precise de uma estrutura tão grandiosa quanto essa. 3 milhões de reais, imaginem vocês, dá para comprar uma casa muito boa para receber e cuidar dessas pessoas, contratando inclusive mão de obra de enfermeiros, dando suporte médico, psicológico, tudo bonitinho. E sobraria muito dinheiro para ser investido em escolas, na Santa Casa, em tantas outras coisas necessárias em Guapé. Então essa conversa é conversa para boi dormir, para eles comprarem algo superfaturado,
se darem muito bem com essa negociação e meia dúzia levar a boa e velha vantagem. E eu digo a vocês, quantos lá estavam? E cadê o vereador ou a vereadora, novamente respeitando aqui o nosso amigo vereador Celso, cadê alguém que se posicionou e trouxe isso a público através de uma simples mensagem no Facebook? Pessoal, acorda! O município, o poder público, está articulando para comprar áreas superfaturadas com propósitos escusos, com desculpa de ajudar pessoas necessitadas. Isso é mentira. Essas pessoas devem ser ajudadas, mas elas não necessitam de 3 milhões de reais e de, sei lá, 20, 25 quartos para atender hoje, tá? 4 pessoas. 4, graças a Deus. Um número muito baixo. 4 pessoas. Cadê os paladinos que sabem disso? Eles sabem. Cadê a turminha que estão montando aí as chapas? Cadê a posição de vocês com relação a isso? É a vocês que eu me dirijo. Porque falar desse prefeito, isso aí que eu estou trazendo para vocês não é novidade. Vocês estão surpresos com isso? Por parte desses patetas, vocês estão surpresos com isso? Eu pergunto a vocês. Isso é surpresa para vocês? Isso tem acontecido há quantos anos em Guapé? Acabei de dizer, uma área de 14 hectares e meio que deve valer na ordem de 15 a 20 milhões de reais. Perguntem aí aos bons corretores de imóveis que temos aqui em Guapé. Peçam para eles fazerem uma avaliação, não falem com o Thiago, não. Conversa com o nosso amigo Edinho. Pergunta lá para o Edinho quanto vale aquela área. Um dos corretores mais antigos que temos na nossa cidade, que tem um nome e uma reputação que ele sempre zelou muito bem. Perguntem para ele, passem lá na Real Imóveis. Ô Edinho, quanto que vale? Você consegue investidor para lotear aquela área ali e para fazer com que aquele bem público possa valer alguns milhões e que esses milhões possam ser revertidos para a população? Conversem com ele, conversem com outros profissionais do ramo imobiliário que tem aqui em Guapé. Não tratem comigo, não. Eu não estou falando isso vindo da minha cabeça, não. Estou falando de informações que eu recebi de pessoas que vivem disso, que trabalham com isso há anos. Então isso daí já foi, para não usar de linguajar inadequado e vulgar, já foi para o beleléu. Ou voltará para o município com muito sacrifício e com muita demanda de recurso. Campo de aviação. Eles estão querendo fazer uma permuta e doar o campo de aviação. Isso foi o que trouxeram até o meu conhecimento. Ah, não vamos dar os 3 milhões, não. A gente dá o campo de aviação inteiro em troca do hotel. Vocês estão entendendo a loucura? O nível de loucura dessa gente? Está dando para entender que aquilo ali é uma das áreas mais nobres que temos na nossa cidade? Que ali poderia ser feita uma praça de verdade, arborizada, com parques para as crianças, com estrutura para receber os nossos idosos, para jogar dominó, para jogar cartas, para passar um final de vida mais tranquilo e gostoso, para jogar um truquinho, para deixar uma área que possa dar uma visibilidade de uma cidade turística de verdade para a nossa gente. E isso está sendo desenhado nos bastidores, com conhecimento dos homens da lei. E eu não estou incluindo o judiciário nisso, pelo amor de Deus. Eu estou falando dos homens da lei, porque é aqueles que fazem as leis, os vereadores. Isso tudo está sendo desenhado debaixo dos nossos narizes. E a nossa cidade fatiada. Vamos fatiar. Troca o campo de aviação inteiro em troca de um hotel para colocar 4 pessoas. Não que essas 4 pessoas não sejam importantes, são. Mas deem a elas uma boa casa, com uma boa comida, com uma boa cozinheira, com uma boa faxineira para manter as camas limpas, organizadas, com um bom psicólogo, uma boa psicóloga, com um bom médico ou médica. Está ficando redundante, mas é essa coisa do pronome neutro, essa nojeira, que a gente vai ficando redundante de falar ele e ela, o ele já engloba o todo. Isso não é questão de ser machista, não. É questão de uma língua portuguesa culta e adequada.
Está dando para entender o nível de insanidade? Aquela área que poderia ser utilizada para o bem comum, para atender as necessidades da população guapeense, sendo discutida em hotéis, às escuras, sem o conhecimento da população. Para que serve vereador se ele não pode passar sequer as informações para a população? Que representantes são esses? Estão representando quem? Se prestando a participar de reuniões escondido. A sociedade tem que conhecer. Foi por isso que eu lutei tanto. Tá calor, eu fui abrir a janela. Para que aquelas porcarias de reuniões fossem transmitidas, para que vocês pudessem ver a atitude, a postura desses canalhas. Se eu estou numa reunião daquela, eu estava com o celular ligado, filmando tudo, para mostrar para vocês. Eu seria homem suficiente para pegar o telefone e falar aqui, prefeito, fala aqui para a população. É verdade, você está brincando, isso aqui é piada. Você chamou a gente aqui para um show de stand-up? Porque se foi, bacana. Numa sexta-feira ainda, pede para descer uma cerveja para a gente aí, claro, cada um pagando o seu bolso, porque eu não quero dinheiro público. Mas vamos tomar uma cerveja e vamos dar risada. Quem que vai ser o próximo a subir no palco? O senhor já começou muito bem. Chama o próximo pateta para vir aqui falar que é inteligente comprar um hotel e dar em troca a área mais nobre que ainda temos na nossa cidade. Você já fez isso lá perto do Clube P? Quer fazer de novo? Bom, mas novamente, o prefeito, os patetas, esperar o quê? E vocês querem que eu diga, uma das pessoas que teve a atitude mais nobre? Não vou dizer que teve nobreza nisso, porque não teve. Chegou um determinado moçambiqueiro, com todo respeito ao Moçambique, que bem sabe a devoção que eu tenho por Nossa Senhora do Rosário, eu não utilizaria de deboche e de sarcasmo ou de qualquer coisa pejorativa acerca de algo que eu respeito, que eu gosto e que infelizmente eu não participo mais ativamente por N motivos. Mas todos aqueles que lá estão, inclusive os capitães, sabem do respeito que eu tenho. Mas infelizmente ficou público. Uma pessoa, se é que aquilo pode ser chamado de pessoa, porque não é, um ser abjeto que tenha coragem de falar dentro de uma igreja, traz o veneno aqui que eu vou matar aqueles vira-latas, ele não pode ser denominado pessoa. Mas esse ser abjeto foi convidado para o hotel. E quando ele chegou no hotel, adivinhem quem foi a vereadora que sapateou, esbravejou e foi embora? Eu não vou dizer aos senhores. Isso daí, para um bom entendedor, um pinga-letra. Mas foi só isso que fez ela sair de lá. Negociar o hotel, a área mais nobre da nossa cidade, beleza, negociem, queimem, vendem, doem, façam o que quiser, isso não faz diferença. O que faz diferença é que o ser abjeto, matador, ou pelo menos, né, que se propôs a matar cachorros, chegou, aí o incômodo foi muito grande para ela. Aí, não consigo ficar no mesmo ambiente desse ser. Isso é um absurdo, ele não poderia ter sido convidado. E se retirou. Bom, eu sei que a postura contrária aconteceu por parte de outras pessoas também, com relação a esse absurdo, a essa piada de mau gosto. Nós sabemos de cada detalhe do que aconteceu lá, mas eu estou explanando de maneira superficial para que vocês entendam. E não para que vocês vá afrontar prefeito, não, ou patetas, não é necessário. Eu falo alto, e isso não quer dizer que eu seja agressivo, esse é meu jeito, é meu ímpeto. Por mais que eles tentem me taxar como uma pessoa desequilibrada, isso não é desequilíbrio, isso é ter sangue nas veias, é sentir a dor do outro. Porque se eu abrir aqui para vocês o que está acontecendo na Volta Grande, e que está acontecendo como um todo no nosso município, isso dói.
Eu agradeço pelas pessoas que me procuram. Claro que eu agradeço. Mas você receber ligação de uma mãe, olha, meu filho é especial, meu filho tem autismo. Eu preciso de ajuda. E a prefeitura não está vindo aqui dar o suporte. Aí você vai na página da prefeitura, tá lá conscientização do autismo. Eu não estou demonstrando o autismo, pelo amor de Deus, eu estou falando que as atitudes são mais importantes do que as palavras. Cuidem dos autistas, cuidem das nossas crianças especiais, deixem a propaganda para depois. Façam. E depois façam a propaganda em cima do que vocês estão fazendo. Porque fazer propaganda em cima de algo que não é entregue, isso é absurdo, isso é insano. Isso é insano. Outubro Rosa. Eu nem sei se é esse, é Outubro Rosa. Mês de conscientização contra a violência doméstica. Tá, beleza. Bacana. É muito importante, sim, a sociedade ter noção de algo tão delicado que acontece. Mas cadê o efetivo? Cadê a política pública efetiva para amparar essas mulheres que sofrem essas agressões? Cadê a estrutura psicológica? Cadê a estrutura financeira? Para chegar perto de uma mulher que foi agredida e falar, vem cá, o município está te abraçando, não se preocupe, deixa esse animal, esse objeto, desse ser que um dia você conheceu, de lado, e não se preocupe porque o município vai te dar todo apoio. Aqui, senhora, nós temos uma estrutura e pagaremos um aluguel social para a senhora, e isso sim é decente. Não se preocupe que a senhora terá uma cesta básica ou terá acesso a recursos para promover a alimentação dos seus filhos. Não se preocupe que o município não vai te deixar desamparada, tá? Deixa aquele ser para lá, vai ser feliz com a sua família e nós te daremos a estrutura e a vara para você pescar. Conduziremos a senhora até um posto de trabalho, através de um trabalho eficiente dos assistentes sociais, através de um trabalho eficiente do poder público, trazendo empresas para o nosso município, para que essas empresas possam absorver essa mão de obra. Isso sim é trabalhar uma política voltada para as mulheres contra a violência doméstica. Chegar no mês e colocar fotinha rosa nas páginas de redes sociais, isso não muda nada. Eles só falaram acerca desse tema depois que o Thiago Câmara foi lá e colocou 2 projetos de lei que deveriam ser executados em benefício dessas mulheres que sofrem essas agressões. E eu vou mudando de tópico, mas é uma coisa vai ligando a outra. É muita propaganda nesse município e atitude nada, zero. Zero. E esses recursos poderiam ser utilizados para ajudar essas mulheres, para ajudar as crianças especiais, para ajudar os nossos velhinhos na Vila Vicentina, para melhorar a estrutura da Santa Casa Municipal, para melhorar a estrutura das nossas escolas, para dar uma alimentação de melhor qualidade ao invés de só propaganda, porque nós sabemos, vê fotos aí, mas sabemos, professores e professoras tirando carne das suas casas para levar para fazer nas escolas, para as crianças terem um cardápio melhor, cantineira trabalhando com amor, e esses filhos de uma... Eu me resguardo a não utilizar a próxima palavra, torrando dinheiro em Brasília, vendendo áreas do nosso município, trocando, barganhando para levar vantagem. Gente boa se unindo para fazer o que esses filhos de uma não fazem. E pelo ímpeto que eu tenho, eu venho e sou mal interpretado. Era necessário? Sim, bacana. Vamos continuar unindo toda força conjunta em prol do próximo ou qualquer força sozinha. Ela é importante. Isso é digno de louvor. Mas esqueçamos esse canalha desse prefeito e esses abjetos da maioria desses vereadores. Cadê os políticos que estão ansiando pela cadeira desse canalha? Que não tem coragem de vir a público e falar isso? Cadê? A nossa gente é boa.
A nossa gente ajuda, se doa. Qualquer ação beneficente, seja de qualquer uma das instituições da nossa cidade, pode contar com o apoio da população. Nós sabemos disso. Quantas e quantas festas foram promovidas, aonde os agentes circulam na cidade, nas zonas rurais mais ainda, e ganham bezerros, e ganham saco de feijão, saco de café, e ganham ajuda, porque a nossa gente é boa. E isso é louvável, tanto das pessoas dessas associações, quanto da nossa gente. Mas aí o poder público não faz nada, só faz propaganda. Gasta 20 mil para arrecadar 5. Cadê o dinheiro que o Danilo falou que ia prestar conta lá da festa da Jacutinga? Que o senhor Nilson sempre prestou? Acabou com a festa da Jacutinga? A comunidade, o grupo do Danilo, pelo menos o que ele estava perto, ou não sei se dentro, porque ele deixou isso público nas reuniões da Câmara, recebeu o maior aporte de todos os anos da festa. Você é contra isso, Thiago? Não! Mas cadê a prestação de conta? Porque ele acabou com a festa. Ele acabou com a festa. O dinheiro que era arrecadado, sob a coordenação do senhor Nilson, está lá para todo mundo ver. Uma das maiores igrejas mais belas, um santuário que foi construído com suor, dedicação das pessoas que trabalharam em prol dessa causa. E esse ano que passou, 125 mil reais, cadê? O que foi feito? Nada. Ninguém sabe nada. Aí cai no esquecimento. Aí o ano que vem, tem lá o Salsicha, fazendo aquele belo discurso, de novo, na Câmara, e principalmente agora como general, né, como o Fidel Castro da Câmara Municipal Guapeense, entregando, como sempre, o pior para a sociedade guapeense. E está ficando redundante eu apontar para esses patetas e para esse canalha desse prefeito. Que vocês tenham consciência de enxergar o grupinho que está por trás das cortinas. Mais do que consciência, que vocês tenham inteligência. Que Deus abençoe a cabeça, o coração de cada um de vocês, para que vocês enxerguem além. E não sejam persuadidos, feitos de bobos, de novo por essa gente. Para finalizar, me colocando mais uma vez antes de dar início à minha fala, que eu desejo demais, mesmo com o endividamento que isso trará para o município, que esse endividamento venha. Se eu estivesse lá, eu teria votado a favor do projeto que dará o direito para o município contrair um financiamento de quase 20 milhões de reais para realizar a construção do asfalto Guapé-Santo Antônio. Eu não estou vindo aqui jogar contra, antes que os canalhas utilizem como eles estão utilizando para persuadir o pessoal do São José. Eu falei que ia finalizar com isso, não, eu vou finalizar com o São José. Esse dinheiro, pelo que chegou ao meu conhecimento, não é suficiente não, viu? Então o que está sendo entregue para vocês, mais uma vez, aparentemente, eu rogo a Deus para que eu esteja enganado, nada mais é do que somebody love. Eu acho que não deu certo e não está dando, tá? Isso não quer dizer que eu não queira que dê certo. Deixemos muito claro. Eu quero, eu desejo que esse asfalto chegue. Sob qualquer argumento, eu quero que esse asfalto chegue. Mas eles não estão comunicando para os senhores o que conversam por trás das cortinas. O que eu tomei de conhecimento é de que esse montante não será suficiente. Eu espero, do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, que essa informação tenha chegado ao meu conhecimento, distorcida, quiçá errada, e que esse valor seja suficiente para promover algo que poderia ter sido feito se nós tivéssemos um homem de verdade,
como prefeito, ou uma mulher como prefeita, pelo 4º mandato, esse asfalto já, não só até Santo Antônio, até lá na Balsa, até lá no Porto da Balsa. Mas infelizmente não temos. E está na mão de vocês, de novo, optarem por pessoas que trabalharão em favor de vocês, para que tenhamos asfalto e o que demais nós necessitamos. Porque para esse grupinho, eles têm, e tem demais, muito. O dinheiro que falta do asfalto sobra na conta deles para comprar carro, para trocar carro, compra uma caminhonete boa, faz diferença. Asfalto para eles pouco importa. Eles não estão lá suando como produtor rural. Tá chovendo demais, tá chovendo de menos, deu geada. Tanto faz para eles. O dinheiro que eles recebem vem do seu suor e não do deles. Concluindo, já estão, mais uma vez, distorcendo e levando inverdades para a população acerca da minha pessoa. Estão indo lá no São José, uma das comunidades mais distantes que nós temos na nossa cidade, comunidade esta que eu já fui algumas vezes no meu carro, com a minha gasolina, para poder mostrar que aquela gente é importante para a população guapeense, que aquilo lá também é Guapé e que eles merecem respeito e merecem amparo do poder público. Veio uma chuva de pedras e destruiu todos os telhados de lá. Eu fui lá, eu filmei, eu mostrei, eu fui recebido por aquelas pessoas, só não as filmei para não dar exposição e para que elas não fossem perseguidas, porque nós sabemos que eles perseguem. O que o poder público fez? Mandou um rolo de lona, só. Foram lá, adoçaram a boca daquela gente e disseram que consertariam os telhados. E poderiam tê-lo feito, deveriam tê-lo feito para ontem. Não fizeram. Mandaram um rolo de lona. Um empresário, que nem de Guapé é, que deu os demais rolos de lonas para aqueles moradores terem uma solução paliativa. O poder público não fez nada. Teve uma indicação na primeira reunião na Câmara Municipal de Guapé, daquela de ex-presidenta, presidente, que indicou a reforma de uma ou outra casa lá na comunidade São José. Eu fui a favor dessa indicação dela, até porque indicação é uma mera formalidade onde o vereador aponta algo que o Poder Executivo pode fazer. Nunca me coloquei como oposição a essa indicação da referida senhora. Mas, o que eles estão fazendo? Não arrumou as casas do São José porque o Thiago Câmara assinou contra. Busquem lá, nas atas, se é que eles escreveram aquilo de maneira correta, porque eu sequer assinava porque eu não acreditava no que eles colocavam no papel. Se teve uma posição contrária à minha. Eu sempre me coloquei a favor da comunidade. Então eu espero que vocês aí da comunidade também tenham sanidade para entender quem é o verdadeiro mal. Tá? Quem é aqueles que se trajam de bons samaritanos, vão aí fazer vídeo, tirar foto com vocês, prometendo aquilo que eles não entregam. Eu nunca prometi absolutamente nada para vocês que eu não pudesse entregar. O que eu prometi é que eu daria voz e que eu mostraria tudo que tivesse de errado nesse município, para que dessa maneira eles pudessem colocar a mão na consciência que eles não têm, resolvessem um problema e mais ainda, que a população enxergue e não elejam esses vagabundos nunca mais. Essa é a maneira que eu tenho para contribuir com a população guapeense. Eu não tenho dinheiro para ficar doando, e mesmo se tivesse, isso seria imoral da minha parte, porque se eu fizer para um, eu tenho que fazer para todos, e isso seria impossível. Então eu nunca prometi absolutamente nada nesse sentido. Inclusive, tá vendo? Eu não termino, as coisas vêm vindo na minha cabeça. Para você, produtor rural, que está precisando aí de um terreiro de café, eu nunca fui contra, muito pelo contrário. Eu coloquei um projeto de lei que estabelecesse critérios, desse clareza para uma ficha de uma fila de espera dos produtores que necessitassem dessas obras. Para que cada um, fez do Zé das Couve, o próximo é quem? É o Tião da Goiaba. Depois, o Sebastião e fosse tendo uma ordem cronológica. Olha, esse mês as máquinas estarão no setor X, Volta Grande, Areias, no outro mês vai estar lá no Pontal, Santo Antônio, e dessa forma
fosse coordenando e fosse entregando um trabalho para cada um de vocês que lutam aí no campo bravamente para movimentar a roda econômica do nosso município. O prefeito disse aos vereadores que nem se os vereadores dessem o óleo, ele não mandaria as máquinas. Ele manda, vocês sabem como, me apoia? Eu vou te dar tantas horas de máquina. Não apoia? E isso ele não quer saber para quem é, não. O critério é ele que determina. E isso daí não é política pública. Isso daí não é trabalhar com igualdade. Isso daí não é colocar todos em um patamar nivelado de importância. Porque, na verdade, todos somos, independente das minhas críticas ao atual presidente, à conduta desse partido extremo, todos têm que ser tratados de maneira igualitária, independente do viés político, independente se votou ou se não votou no político. A partir do momento que o político está lá dentro, ele governa não, porque quem governa são as leis. Ele administra para todos de maneira transparente e igualitária. Tem que ser assim, deve ser assim, e é isso que eu espero para a nossa cidade. Mais uma vez eu agradeço a atenção de cada um de vocês, me desculpem ter tomado tanto tempo, fui além do que eu esperava, mas como sempre, eu começo a falar e não paro. Olhem por trás das colinas, ampliem o campo de visão, vejam o que está acontecendo nos bastidores, porque é lá que a política acontece. E tenham certeza, ela é suja, ela é muito mais suja do que eu imaginei e muito mais suja do que vocês podem esperar. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Eu desejo a cada um de vocês uma semana de orações, tá? E de muita paz no coração, de Cristo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, grande abraço e vamos retomar o controle.